Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa segunda-feira para a nossa vida, né? O que Ele quer de mudança para hoje. O que eu posso entender da palavra de Deus para que eu possa mudar hoje, em cima da sua vontade, em cima daquilo que Ele deixou de ensinamento para nós, né? Sabemos que não é fácil seguir a palavra de Deus, mas a gente precisa se esforçar um pouquinho. Em todo canto que você procurar aqui na palavra de Deus, ele nos pede que a gente mude, né? Que a gente faça conforme a sua vontade, ou seja, conforme tudo aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, né? Só lembrando que existe uma diferença de apóstolos e de discípulos. Discípulos somos todos nós, seres humanos. Principalmente aqueles que ainda não se converteram, principalmente aqueles que ainda não entendem a palavra de Deus. Quando a gente fala em conversão, a gente não fala em protestantismo, né? Aquela conversão, fulano se converteu, fulano aceitou Jesus. Não é bem assim, né? A gente aceita Jesus quando a gente segue a palavra dele. Nada tem a ver com chegar na igreja, levantar a mão e aceitar Jesus. Muitas vezes a gente faz isso e por trás a gente faz tudo errado. Então, a verdadeira conversão, ela está em entender a palavra, né? Ler, entender e trazer para a vida. Ou seja, transformar tudo isso aqui em uma caminhada certa, né? Mesmo caindo, a gente levanta, recomeça, né? É sempre assim. Pecadores todos nós iremos ser até o final da nossa vida, né? A gente vai pecar, mas a gente vai ter a consciência de que a gente verdadeiramente está pecando. Então, se você tem verdadeiramente ali um entendimento, você tem a oportunidade de pedir perdão a Deus por aquilo que você fez e ofendeu o seu coração. Então, essa é o nosso conteúdo, né? É falar um pouquinho do Evangelho, do Novo Testamento, não é? Tudo aquilo que a igreja nos traz todos os dias. A nossa igreja, ela nos traz todo dia um pedacinho do Evangelho, não é? Para que a gente medite, né? E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje, terça-feira, a gente vem aqui para o Evangelho de Lucas, né? Continuamos no livro de Lucas. O capítulo é 8 e o versículo é do 19 ao 21. A verdadeira família de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus se aproximaram, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Vejam só, essa passagem, ela é uma passagem muito conhecida, né? Principalmente, né, para aqueles que pregam em cima, né, de que Jesus aqui, ele ignorou a sua mãe, né? A gente vê aí muitos protestantes, não são todos, né? Não vamos generalizar, mas alguns protestantes aí que diz que Jesus ignorou Maria, né? Sempre querendo colocar ali que Maria quer tomar o lugar de Jesus, que Jesus não ligava para Maria, né? Que Maria foi somente uma barriga de aluguel, né? Enfim. Mas a realidade, né? A realidade que o Evangelho nos traz não é bem isso. O Evangelho não quer dizer isso. Jesus não quis dizer isso, não é ignorar a sua mãe.
A palavra diz que ele, né, estava rodeado ali da multidão, como sempre, né? Muita gente, e Maria chega para falar com ele. Só que Maria não consegue chegar até ele. E aí as pessoas avisam a ele: tua mãe está ali. E aí ele diz: minha mãe é todo aquele que faz a palavra de todo aquele que vive a palavra de Deus, todo aquele que segue a palavra de Deus, né? O que Jesus queria dizer com isso, né? Ele queria, em primeiro lugar, nos mostrar mais uma vez, né, a tamanha consideração que ele tem pelos seus filhos, né? Jesus coloca, né, diante de nós uma responsabilidade enorme, né? Ele diz: se você faz a minha vontade, você tem o mesmo amor que eu tenho pela minha mãe. E isso é uma coisa muito séria. A gente sabe que amor de mãe para filho e de filho para mãe é muito grande, né? Mas Jesus, ele nos compara com esse amor. Mas isso quando a gente faz a vontade de Deus. Em primeiro lugar, a gente vai entender um pouquinho aqui, né? Quem primeiro fez a vontade de Deus? Se a gente for analisar, a primeira pessoa a fazer a vontade de Deus foi Maria. Maria foi a mulher do sim, né? Foi aquela que foi escolhida, né, para ter Jesus no seu ventre através do Espírito Santo de Deus. Uma coisa muito complicada, né, para todo mundo, para a visão de um ser humano. Maria foi escolhida por Deus, né? Desde o ventre da sua mãe, com certeza. Acreditamos que Maria é santa, sim, porque Jesus jamais poderia ser gerado, né, de um ventre que não tivesse santidade, porque aí ele carregaria algum pecado, né? Então Deus sabia exatamente a quem estava dando aquele presente de gerar um santo, de gerar o seu filho, né? Então disso a gente não tem dúvida. E aí a gente vê quando o anjo chega, né, que fala para ela que ela vai estar grávida, né, que ela vai estar grávida do Espírito Santo, tal. E ali ele espera o sim dela. E ela, sem hesitar, por ser uma mulher totalmente entregue, né, a Deus, ela aceita, mesmo correndo o risco de ser apedrejada, né? Porque todo mundo sabe que Maria, ela já era prometida a José. Ela não era casada com José, ela não morava junto com José, mas ela era prometida. Mas para a sociedade da época, quando os pais ali uniam o casal, né, para casarem, namorar, noivar, aquele noivado ali para esperar o casamento, né? Havia ali para a sociedade já um casamento, já era um acordo, né? Então, quando fossem descoberto que Maria estava grávida, Maria estaria grávida de José. E a palavra diz que José, quando soube que Maria estava grávida, José queria fugir, né? Mas um anjo foi no sonho de José e falou a verdade para ele, que ele poderia receber Maria como mulher, por quê? Como esposa, porque o filho que ela esperava era do Espírito Santo. E assim José a acolheu, né? E reconheceu também ali o seu papel de pai paterno, de pai, como é que se diz? De criação, né? Pai de criação de Jesus. Ele assumiu ali aquela paternidade na santidade. Na santidade. Não podemos imaginar que um ventre santo, uma pessoa que gerou um santo, não é? Um homem que foi chamado a ser pai de um santo, a viver ali, a cuidar, poderia ter uma vida normal com Maria? Claro que não. Cada um ponha-se no lugar, né? Ponha-se no lugar. Então, quando uma pessoa ela é
totalmente entregue às coisas de Deus, as coisas da carne elas já não fazem mais sentido. Então, para aquele casal não existia uma vida normal. Ali, maritalmente e sexualmente falando. Nós acreditamos assim, não é? Para que ali não houvesse nenhum tipo de contato físico. O ventre de Maria se tornou santo a partir de tudo aquilo que aconteceu, de ser gerado um filho, um santo. É isso que acreditamos, não é? E aí Jesus compara, Jesus diz para ele, Jesus não estava esnobando a sua mãe, ele apenas estava comparando todo aquele que faz a minha vontade, a vontade do Pai que está no céu, este é minha mãe. Ou seja, o amor que ele tem por nós, quando a gente obedece, quando a gente aceita uma mudança de vida, né, diante do que ele quer para nós, o amor dele é igual ao amor que ele tinha pela sua mãe. Então, por isso ele dizia aqui, por isso ele diz nessa expressão, ele não diz, não é esnobando ela, não é desprezando ela como muitos pregam, né? Muitos pregam dessa forma. Ah, Jesus não tinha, Jesus apenas respeitava ela por ela ter sido mãe dele, como se Maria fosse uma qualquer, né? Então, o que a gente traz de lição para a nossa vida? Eu quero esse amor, eu quero que Jesus me ame com esse amor que ele tinha pela sua mãe. Eu quero que ele me compare no momento que eu esteja na sua presença, né? Com esse amor. Eu quero que ele diga, você é a minha mãe porque você lutou para fazer a minha vontade, né? Caindo, levantando, mas fazendo. Não, e não vivendo assim ao Deus dará. Então, é isso que Jesus quer dizer. Jesus quer nos lembrar que o amor dele por nós, ele é enorme, ele é ágape, mas a partir do momento que eu obedeço, tudo se multiplica cada vez mais. É por isso que recebemos de Deus favores quando a gente passa a obedecer. Ou seja, a gente passa a ter, como é que eu posso dizer? A gente ter temor a Deus, que não quer dizer temor, tremor de medo. Não, é temor, respeito, não é? Assim como a gente respeita os nossos pais, né? Quando respeitamos os nossos pais, a gente tem temor, né, daquilo que pode vir quando a gente desobedece. Né? A gente pode lembrar assim das vezes que a gente desobedeceu os nossos pais, fazemos as coisas erradas e tal. A gente não fica com medo que eles descubram, né? E nos castigue de alguma forma. Não é que esse Deus ele castiga, não. Mas as nossas consequências faz com que a gente, as nossas escolhas, faz com que a gente sofra cada vez mais. Não é por quê? Porque é uma escolha nossa. Temos o livre-arbítrio de escolher o caminho errado e o caminho certo. Então, se eu escolho o certo dentro da palavra de Deus, eu vou ter favores. O que significa esses favores? Esses favores significam uma doença curada, significa aquele emprego que tanto eu desejo, aquela faculdade que tanto eu desejo. São esses favores, aquela doença que eu esperei tanto para ser curada, né? Sofri tanto, então eu tive a graça de ter, né? Você pode perceber que as pessoas, elas só encontram a palavra de Deus, elas só encontram o caminho da igreja quando elas estão doentes. Quando elas estão doentes, quando elas caem com alguma doença, elas começam a querer procurar Jesus. Por quê? Porque elas sabem que só Ele tem a cura definitiva para aquilo ali. O resultado, né, positivo para aquele problema que está acontecendo na casa da pessoa, né? Então Jesus diz, vocês, é como se Jesus dissesse no popular, vocês precisam ler a minha palavra, entender a minha palavra e trazer para a vida. Colocar em prática. Não adianta eu ter esse livro como um livro de cabeceira. Aquele livro que eu
leio aqui um versículo, fecho e no outro dia eu estou fazendo a mesma coisa, né? Eu preciso abrir aqui no evangelho que vai cair hoje, por exemplo, né? Eu preciso entender que Jesus diz que todo aquele que obedecer a ele é a mãe dele, entendeu? É a mãe dele. Então ele nos compara com a sua mãe. Não existe comparação, né, para com mãe ou para com filho. A gente não compara o nosso filho com os filhos dos outros. A gente não compara a nossa mãe com a mãe dos outros, né? A gente diz assim: Deus me livre, né, que a minha mãe fosse fulana, que a minha mãe fosse cicrana, não. Eu quero a minha mãe, né? Eu sempre quis a minha mãe, eu não quero que a minha mãe seja outra. A gente não fala isso? Então, Jesus nos compara com a sua mãe quando a gente segue. O seguir a palavra de Deus não quer dizer que você virou santo, que você não vai pecar mais, que você não vai fazer coisa errada. Você vai, porque a sua carne, ela grita. Mas você entende, você sabe, você tem consciência, você carrega com você um pecado consciente. Então, a partir do momento que eu carrego comigo um pecado consciente, né, eu tenho a oportunidade de me arrepender e pedir perdão. Eu posso não me arrepender naquele momento, mas eu vou me arrepender. Vai ter um momento da minha vida que eu vou me arrepender e eu vou pedir perdão a Deus. Então é isso que Ele quer. E a partir do momento que Ele nos perdoa, a gente se arrepende de corpo e alma verdadeiramente, a gente tem esse amor, né? Esse amor de Deus multiplicado em nós, e com isso Ele vai nos trazendo as graças que a gente precisa. Amém? Então, quando chegar alguém pregando justamente essa palavrinha aqui para vocês e dizer assim: ó, nada de Maria ser santa, aqui, até o próprio filho a desprezou. Você vai ouvir por aí, se você der muito ouvido aí, né? Para certas práticas, para certas seitas, não é? Existe, a gente sabe que existe igrejas evangélicas respeitadíssimas, não é? Que tem todo um respeito, todo um cuidado em fazer uma pregação, mas conta-se nos dedos. A maioria está aqui para protestar. É por isso que nós colocamos, ao invés de evangélicos, protestantes, porque eles protestam a nossa fé, né? Protestam a nossa fé. O evangélico é aquele que lê a palavra e segue. É aquele que coloca em prática. É aquele que acredita no evangelho de Deus. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.